estudarem agora em 2024, que podem performar bem em 2024, isso por conta dos setores dela, de como que elas estão posicionadas e principalmente pelos ótimos fundamentos que elas vêm entregando. Essa empresa aqui, normalmente eu não costumo trazer elas nos vídeos, eu trago normalmente outras, mas essas aqui são interessantes e estão bem posicionadas e pode fazer sentido você estudá-las para sua carteira de dividendos. Então já sem enrolação nenhuma, vamos para a primeira empresa que eu separei aqui, que é a Ambev. O ticker é o ABBV. A Ambev é uma empresa do setor de saúde que atua principalmente com ciências biológicas e farmacêuticas. Ela desenvolve e comercializa milhares de produtos em diversas áreas terapêuticas, como imunologia, oncologia, virologia e neurociência. A empresa gasta bilhões com pesquisa e desenvolvimento e divide-se em 3 fases de desenvolvimento, sendo que no momento são mais de 20 produtos em cada fase. Se a gente for entrar aqui na receita da Ambev, a gente consegue observar que a principal receita deles vem desse remédio aqui chamado Humira, com 36% da receita somente ele. Esse é um tipo de receita que eles perderam agora a exclusividade, né? A patente desse remédio já venceu, então vai começar a surgir genéricos no mercado. Ela vai perder um pouco de margem aqui, mas existem outros remédios muito famosos aí dela que estão no mercado e vão continuar crescendo. Principalmente os que são relacionados a tratamento de câncer, que custam muito caro, remédios aí de 30 mil, 40 mil reais uma caixa. O Humira é um dos principais medicamentos da Ambev, que é utilizado para tratar mais de 10 doenças diferentes, como artrite, colite, hidradenite e outras parecidas. É a estrela da empresa. O Imbruvica também é um destaque da empresa, representando aí seus 7,9% da receita. Ele é muito utilizado para tratar diversos tipos de câncer. Hoje a empresa gera 80% da receita nos Estados Unidos e o restante em países como Alemanha, Canadá, Japão e vários outros. A Ambev também vem realizando aquisições para expandir cada vez mais o seu portfólio e desenvolver também os seus produtos, com a aquisição da Sindese Therapeutics para o portfólio de neurociência e a JDS para o portfólio de imunologia. E antes da Ambev fazer seu IPO em 2013, ela fazia parte do guarda-chuva da empresa chamada About Laboratories. Ou seja, ela foi desmembrada de uma empresa já gigantesca do setor de saúde e ela já vinha trazendo um histórico de pagamento de dividendos, mesmo ela já negociando agora em 2013 na Bolsa Americana, porque ela vinha de uma empresa com um histórico muito grande de pagamentos de mais de 40 anos aí consistentes. Essa aqui é um pouquinho do gráfico da Ambev na Bolsa Americana. Vocês conseguem ver que ela valoriza bastante, né, ao longo do tempo, ainda assim pagando bons dividendos. Se a gente for olhar o rendimento dos dividendos anuais, né, o famoso dividend yield, é atual em 3,76%. Se a gente for olhar os números da Ambev, a gente consegue ver que ela vem crescendo bastante. A sua receita, né, de 2019 para 2023 cresceu 66%, é algo bem incrível, juntamente com o seu lucro crescendo bastante. Tem uma dívida bem controlada, tem um fluxo de caixa aqui, né, se a gente vê bastante constante e crescente ao longo do tempo, que permite ela continuar pagando dividendos. Os dividendos estão abaixo do fluxo de caixa, então é uma excelente empresa. E aqui, só para vocês terem ideia, esses são os dividendos que ela paga desde seu IPO na Bolsa Americana, que são crescentes todos os anos e estão na casa aí perto dos $6 por ano, lembrando que ela paga dividendos trimestrais. A T. Rowe Price, o ticker é o TROW. Essa é uma empresa que faz basicamente a gestão de ativos que a gente fala, principalmente de fundos de investimento para investidores exclusivos que têm muita grana ou até mesmo alguns que são negociados em bolsa. Essa é uma das maiores gestoras do mundo, com mais de 1,3 trilhão de dólares sob gestão e presente em mais de 56 países, com presença nos principais mercados de ações mundiais. Hoje, cerca de 30% da receita ela vem dos Estados Unidos, 23% vem da China e o restante está diversificado entre países como Japão, Alemanha e Reino Unido. E toda essa receita gerada pela empresa, ela vem de taxas cobradas pela gestão desses ativos e também a administração desses fundos, sendo diferenciadas apenas pelo tipo de taxa cobrada. Então, toda vez que você compra um ETF, um fundo de investimento, tem uma taxa que eles vão te cobrar anual e é nessa taxa que eles ganham em cima do seu patrimônio. A T. Rowe Price ela é muito conhecida por sua abordagem, vamos dizer assim, de investimento de longo prazo e por sua equipe de pesquisa e gestão ser altamente qualificada. Os diferentes fundos de investimento da empresa chamam bastante atenção e são utilizados pela T. Rowe para captar novos clientes com diferentes objetivos. Além disso, a T. Rowe também possui 10 ETFs listados na bolsa, de diferentes tipos, como dividendos, crescimento, renda fixa, short e até bonds. Essa é uma empresa muito consolidada e que cresce os dividendos constantemente durante 38 anos. Esse aqui é um pouquinho do gráfico de valorização da T. Rowe, né? Você vê que é bem consistente ao longo do tempo. Ele teve essa queda enorme aqui, principalmente por conta do aumento da taxa de juros no mercado, que fez com que muita gente tirasse dinheiro dos fundos de investimento, dos ETFs, e aí obviamente faz com que a receita que eles cobram, né, as taxas em cima disso, caem bastante também. Atualmente ele paga um dividend yield de 4,55% em dólar. Se a gente for olhar os números aqui, eles são excelentes, né, crescendo todos os anos. De 2019 aqui para 2023, um crescimento de 13%. Além de manter a lucratividade aqui ao longo dos anos, tem uma dívida super baixa, né, quase zero aqui, e um caixa de 2,5 bilhões de dólares frente a uma dívida de 300 milhões. Então assim, super tranquilo, bem fundamentado. Esse aqui é um pouquinho dos dividendos pagos pela T. Rowe ao longo do tempo. Vocês podem observar que ao ano, atualmente, ela tem pago aí seus $5 por ação de dividendos anuais. Lembrando que essa é uma ação que paga dividendos trimestrais. Agora vamos para a terceira empresa que eu separei aqui de dividendos para 2024, que é a Southern Company. O ticker é o SO. A Southern Company é uma das maiores empresas de serviços públicos nos Estados Unidos, o que a gente chama de utilities. Ela opera principalmente no setor de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Isso engloba usinas de diversos tipos, como eólica, solar, térmica e também nuclear. Esse aqui é um pouquinho da geração de energia que a Southern Company tem atualmente. Então, vocês podem ver que 52% ainda vem da produção de energia vinda do gás, tá? Depois a gente tem a parte nuclear, a parte de renováveis, né, que é entre aquelas energias mais limpas, e a parte aqui do carvão também com percentuais bem parecidos. A empresa está cada vez mais utilizando fontes renováveis e deixando de lado os fontes poluentes, como o carvão, por exemplo. Cerca de 67% da receita deles vem de subsidiárias que atuam na distribuição de energia elétrica. Os outros 20% vem das operações de gás natural e os 13% restantes vem da geração de energia limpa. Atualmente, 100% da receita deles vem dos Estados Unidos, sendo que a empresa possui mais de 9 milhões de clientes no país, com forte presença na parte sudeste. A empresa ela possui pagamentos sólidos e está aumentando os dividendos há 22 anos consecutivos. Então, esse é um pouquinho da valorização da Southern Company na Bolsa Americana. Também você vê que é uma ação muito consistente, né? Não é aquela que vai te deixar multimilionário de um ano pro outro, mas é uma muito interessante para manter esse patrimônio
e pagar em dividendos. Já falando em dividendos, ela tem um dividend yield de 3,9% ao ano em dólar. Se a gente for olhar aqui para o crescimento da empresa, ele vem acontecendo ao longo do tempo. Obviamente, como essas empresas de energia elétrica elas não crescem tão rápido, elas têm um crescimento mais óbvio, mais lento, né? Então se a gente pegar de 2019 para 2023, cresceu 23% a mais, além de ter trago lucratividade constante há muito tempo. O único porém desse setor é que a dívida é sempre um pouco mais elevada, né? Então se eu observar aqui que a dívida atual está em 62 bi de dólar, mas isso é algo super natural, principalmente em relação aos concorrentes. Então de fundamento e comparado com outras empresas, ela é bem interessante e sempre vem entregando ótimos resultados. Esse aqui é um pouquinho do histórico de pagamentos de dividendos da empresa. Você pode observar que atualmente ela está pagando aí um pouquinho mais de 2 dólares e 50, quase 3 dólares por ano por ação de dividendos. Lembrando que ela também paga dividendos trimestrais. Agora vamos para a quarta empresa que eu separei aqui, essa é muito brava também, mas muito grande, que é a Johnson & Johnson. O ticker é o JNJ. A Johnson & Johnson é uma das maiores empresas de saúde e cuidados pessoais do mundo, atuando em diversos segmentos como produtos farmacêuticos, dispositivos médicos, produtos de higiene pessoal e cuidados com o consumidor. A Johnson & Johnson possui mais de 140 anos de história, mais de 500 subsidiárias e 150 mil funcionários que atuam em 60 países diferentes, sendo que cerca de 50% da receita deles ainda vem dos Estados Unidos e o restante está diversificada entre países como China, Alemanha, Reino Unido e França. Essa é uma empresa que ficou extremamente reconhecida por suas milhares de marcas ou criadas ou compradas, como foram o caso da Listerine, do Band-Aid, do Tylenol, do protetor solar chamado Sundown e vários outros aí, até cotonete eles tinham. O ponto muito importante que eu queria comentar é que exatamente esse segmento de Band-Aids, né, Tylenol, cuidados pessoais em si, ele foi removido da empresa para ser criado em outra empresa. Então, eles pegaram exatamente esse tipo de receita que eles tinham, que não era muito grande, em torno de 20% aí da empresa, e colocaram numa nova empresa chamada Kenvue, com Kenvue. E aí, basicamente, atualmente, a Johnson & Johnson ela ficou responsável por a parte farmacêutica e também outras produções relacionadas à saúde, mas não mais a consumo pessoal, ou seja, ela tá mais focada agora em B2B e em empresas do que o consumidor direto. Então, só pra gente dar uma olhada na receita atual hoje da Johnson & Johnson, ela é dividida ali basicamente em dois, tá? Porque essa parte de consumer, ela foi retirada da empresa. Então, a gente tem a parte de Innovate Medicine, que ainda continua sendo a maior, onde são receitas geradas aí com o desenvolvimento de alguns medicamentos, alguns para tratar diversas doenças, como cardiovasculares, imunológicas, metabólicas e assim por diante. E a segunda maior receita deles vem da parte de MedTech, que a gente fala que é como se fosse a tecnologia da medicina, onde eles vão ter dispositivos médicos, equipamentos cirúrgicos e algumas soluções aí digitais para atendimentos na área de saúde. E claro que a empresa está sempre buscando desenvolver novos medicamentos, sendo que atualmente são mais de 35 em lista de aprovações regulatórias. E para isso, a Johnson & Johnson gasta bilhões todos os anos em pesquisa e desenvolvimento, sendo que no último ano foram mais de 14 bilhões de dólares. Essa é uma empresa muito consolidada e que vem aí pagando seus dividendos consistentes ao longo e durante 60 anos. Se a gente olhar um pouquinho do gráfico de valorização da Johnson & Johnson ao longo do tempo, vocês podem ver que é bem forte, né? A valorização do gráfico deles também vem entregando bastante ao longo desse tempo. Já falando em dividend yield, atualmente é quase 3% do pagamento deles anuais em dólar. Olhando aqui para o seu crescimento de receita, ele é bem consistente ao longo do tempo, né? Se a gente pegar aqui de 2018 a 2023, cresceu 21% nesse período, com lucratividade também aumentando bastante, principalmente agora no ano de 2023, com margens de lucro muito boas. Se a gente olhar aqui o caixa dela em 19 bi de dólar, né? Uma dívida de 29, então super tranquilo, gera fluxo de caixa positivo todos os anos, vem recomprando suas ações também todos os anos, que gera mais valor para o acionista, vem pagando dividendos maiores ao longo do tempo. Então assim, é uma empresa redondinha para quem quer dividendo. E essa aqui é um pouquinho da consistência dos seus pagamentos, né? Que são trimestrais e atualmente por ação e por ano eles costumam pagar aí quase 5 dólares por ação que você compra. E a quinta e última e não menos importante empresa, essa dificilmente eu coloquei em algum status aqui de dividendos para vocês no canal, mas vou trazer ela para vocês, que é a Medtronic. O ticker é o MDT. A Medtronic é uma empresa líder global em tecnologia de saúde, com foco no desenvolvimento, fabricação e comercialização de dispositivos médicos e terapias inovadoras. A empresa atua em diversas áreas, como cardiologia, neurologia e principalmente cirurgias minimamente invasivas, sendo que no total possui mais de 46 mil patentes ativas sobre seus produtos e serviços. Ela também oferece equipamentos e sistemas médicos, robôs de assistência cirúrgica, tratamento e medicamento para clínicas e hospitais. Sendo que hoje o segmento de cardiovascular representa 37% da receita total, o segmento de neurociência representa 28% e o segmento de cirurgia representa 27%. Aproximadamente 52% da receita total vem dos Estados Unidos, enquanto quase 15% vem da China e o restante dos outros 150 países ao redor do mundo. E assim como qualquer outra empresa da parte de saúde, que precisa estar sempre desenvolvendo, descobrindo coisas novas, eles precisam investir muito em pesquisa e desenvolvimento, né? Então a gente consegue ver que existe um crescimento aqui do quanto eles investem nisso anualmente, e isso é super interessante de ver. A Medtronic possui 40 centros de pesquisa e desenvolvimento, com mais de 12.500 cientistas realizando pesquisas todos os dias. Essa é uma empresa não tão conhecida pelo mercado, mas que tem uma consistência muito interessante na parte de dividendos e também de fundamentos. Se a gente for olhar a Medtronic aqui na bolsa americana, ela tem uma valorização bem forte, né? Desde o seu IPO, mais de 12.000%. É uma empresa que cresce bastante. E se a gente for olhar para o seu dividend yield atual, é de 3,17%. Então essa aqui é uma empresa um pouco mais arriscada pela sua volatilidade, que a gente consegue observar aqui no gráfico, mas que paga alguns dividendos. Então para quem gosta de um pouquinho de risco, é dividendos e saúde, pode ser interessante o estudo dela. Se a gente for olhar os seus fundamentos, se a gente pegar aqui a sua receita de 2018 a 2023, cresceu aí seus 6%, né? Então não saiu muito do lugar. O crescimento ali dessa época até então não foi tão forte, mas de certa forma cresceu. O seu lucro, ele continuou bom, né, ao longo desse tempo, com margens boas, então isso é bem interessante de a gente observar aqui. Além disso que a dívida não é nada representativa perto do que eles geram de EBITDA e lucro no ano. Fora que eles conseguem gerar fluxo de caixa positivo todos os anos, recompram as ações todos os anos e também pagam dividendos maiores todos os anos. Agora,